Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Alma Junguiana. Eu sou a Doriane e hoje eu vou trazer para vocês mais um capítulo, mais um ensaio do livro O Eu e o Inconsciente, de Jung, o volume 7/2. Agora nós temos esse capítulo, né, ou esse ensaio, e por fim vamos ter mais um ensaio falando sobre a personalidade humana. Mas esse capítulo, né, o penúltimo, né, ensaio, ele vai apresentar também muitos detalhes, dois exemplos que Jung ele vai aqui mencionar, e eu vou trazer neste vídeo para vocês os principais pontos. Bem, o que eu gostaria de falar para vocês muito obrigada, assim, pelos comentários que vocês mandaram pelo direct, entraram em contato comigo, e também pelo podcast que assistiram, né, a esse vídeo e também ouviram o podcast do vídeo anterior falando sobre ânima e ânimos. De uma certa parte, esse capítulo, ou seja, esse texto que eu vou apresentar para vocês neste vídeo, tem uma certa ligação com o vídeo anterior. Porém, né, Jung ele vai trazer neste livro, nessa obra, são diferentes textos, estudos, ensaios, né, que a maior parte deles é referente a conferências que Jung realizou ao longo da sua vida e direcionada a este tema, a esta temática, né? A relação com o inconsciente, a relação do eu com conteúdos do inconsciente. E bem, uma outra coisa que eu gostaria de falar antes de começar é que se vocês ainda não são inscritos aqui no canal e vocês estão acompanhando o nosso conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe, porque o YouTube ele mandou uma notificação para mim dizendo que a maior parte, ou seja, 95% das pessoas que estão consumindo, que estão acompanhando, que estão assistindo os vídeos, não são inscritos. Então, se vocês gostam do conteúdo, é um conteúdo que é bem trabalhoso, a gente se dedica, eu releio, né? Quando eu digo assim, não, eu não estou muito bem preparada, eu vou reler e trago para vocês esse vídeo. Eu não ganho nada do YouTube, é um canal pequeno, mas não é esse intuito. O intuito é porque quando eu falo aqui para vocês no vídeo e também para as pessoas que estão ouvindo o podcast, eu me preparo, eu me dedico e eu aprendo cada vez mais. Eu fico muito mais motivada de reler, de ler mais conteúdo, de buscar, de postar, de compartilhar. E claro, porque também eu tenho alguns projetos de cursos online, pequenos, mini cursos, que as pessoas podem ter acesso a qualquer lugar, qualquer tempo, né, de onde elas estão, de uma maneira que depois elas podem entrar em contato comigo, e não é um curso de um valor exorbitante, mas que eu quero que as pessoas também tenham acesso e também tenham essa relação de troca comigo. Agora, vamos começar o nosso estudo. Então, esse penúltimo ensaio do livro O Eu Inconsciente tem como título A Técnica de Diferenciação entre o Eu e as Figuras do Inconsciente. Então, em vários outros vídeos, eu falei também desse impacto que a psique, né, ou seja, a consciência, ela vai ter quando ela entra gradualmente em contato com conteúdos mais profundos, conteúdos do inconsciente. E aqui Jung ele vai trazer mais detalhes relacionados também a esse confronto, a esse contato com os conteúdos do inconsciente. E antes de mais nada, Jung ele já começa, né, a dizer aqui que a meta da análise do inconsciente é a transformação. Então, não se vai analisar, entrar em contato com esses conteúdos do inconsciente, se não tem
como, vamos dizer assim, o objetivo ou a meta, como Jung usou esse termo aqui, que a transformação, essa atitude consciente do indivíduo, qual o impacto que tem? Há um desenvolvimento, uma transformação. Então, esse seria o objetivo desta análise do inconsciente. E que Jung ele vai dizer que a análise desse inconsciente é diferente da interpretação desses conteúdos. Porque a análise ela vai falar de algo muito mais profundo, que claro, se ela se ela busca a transformação, se tem como pano de fundo a transformação do indivíduo, não vai se falar de uma interpretação, porque já se diz de antemão que o analista já sabe o que ele vai interpretar. E a análise ela tem como esse viés de que o indivíduo ele se posicione de uma forma mais atuante, de uma forma mais ativa diante deste processo. E não que ele receba tudo ali muito mastigadinho, tudo bem preparado, a interpretação feita pelo analista. Mas que tem essa participação ativa do sujeito, do paciente. E que o analista ele não tem de antemão o que é que ele vai interpretar, a interpretação. Então, Jung ele já vai dizer que essa análise do inconsciente é diferente da interpretação, né, desses processos, desses conteúdos. E mais adiante, e vocês vão perceber aqui que nesse texto ele é o confronto com as fantasias, ou seja, com os conteúdos do inconsciente que podem ser, né, que tem essa possibilidade de, diante desse confronto, a libido que é retida, que está retida no inconsciente, ela ser liberada, essa libido, através desse confronto com a fantasia, com as fantasias que o paciente, que o indivíduo, ele traz. Então, Jung ele vai falar muito neste texto a respeito das fantasias e vai relatar 2 exemplos de casos, né, em que essas fantasias brotam espontaneamente do inconsciente e que é uma oportunidade preciosa para se trabalhar, para se analisar, vamos dizer assim, para se ter contato com esses conteúdos do inconsciente. Então, aqui ele vai dizer que confrontar com o inconsciente, como eu falei anteriormente, não é interpretar. E que é muito importante, relevante, a atitude ativa do paciente frente às fantasias, a esses conteúdos do inconsciente. E que essa participação ativa é uma compreensão que ela não é pautada pela intelectualidade, não é através do intelecto. Porque se assim for, né, os afetos que estão ali, que têm uma correspondência, eles não vão mudar. Então, a problemática permanece. Então, dentro deste contato, diante deste contato com esses conteúdos mais profundos e racionais, não perpassa pelo intelecto, ou seja, o intelecto não alcança. E aí, Jung ele vai dizer que permanecer apenas nessa esfera do intelecto não vai promover essa transformação, não vai atingir essa atitude consciente do paciente. E ele ainda permanece nesse movimento de estagnação que não transporta, né, esse paciente para um movimento à frente, um desenvolvimento. Então, Jung ele vai dizer esse aspecto, e eu achei muito importante, e ele fala em alguns momentos também, em outros textos aqui, neste livro e também em outros livros, que essa questão da intelectualidade, ela não alcança a compreensão desses conteúdos irracionais, esses conteúdos do inconsciente. E como eu falei anteriormente, né, a libido ela sai da consciência, porque a libido ela está ali acumulada, a libido ela está nessa esfera
do inconsciente acumulada, e não é de se espantar que isso vai causar um transtorno, porque vai influenciar essa atitude da consciência. E como eu falei anteriormente, é que a liberação dessa libido tem a ver muito com o confronto com essas imagens que brotam nas fantasias, e que é importante ter esse confronto com esse material, né, com esses conteúdos da fantasia, para que dentro dessa esfera, né, falando de uma psique global, haja essa relação da consciência com o inconsciente, e que é imprescindível. E aí Jung ele vai trazer o primeiro exemplo dessa relação, né, dessa relação do indivíduo com a sua fantasia, de um paciente que ele vai relatar a fantasia, né, que ele teve, e que Jung ele vai chamar bastante atenção para essa relação do indivíduo para com essas imagens, em que essa relação apresenta ali, o Jung viu claramente de que é uma participação passiva. E por quê? Então, eu vou falar para vocês. O exemplo que o Jung ele fala aqui nesse livro, nesse texto, é de um paciente que ele se vê com a sua noiva, né? Ele tem uma noiva, e nesta visão ele vê claramente a sua noiva se dirigindo a um rio, a um lago muito frio, em que ela tenta cometer o suicídio, e que ela consegue, né, esse objetivo, ela atinge esse objetivo, ela se direciona para esse lago, para esse rio, e lá ela se entrega às águas, tirando desta forma a sua própria vida. E o paciente, ali diante daquela visão, ele atua de uma forma passiva, porque ele não consegue agir de uma forma que ele consiga resgatar sua noiva. O desespero é total, o desespero é imenso, mas ele não atua diante daquela cena, diante daquelas imagens. E Jung ele vai dizer que essa atitude do paciente foi uma atitude passiva diante das imagens, porque é óbvio que diante desta visão terrível, né, desta fantasia, dessas imagens, em que você vê qualquer ser humano, imagine um ser humano que tem um significado, né, para você, um significado maior a nível afetivo, e que você vê essa pessoa cometendo esse ato de tirar a própria vida e você não poder fazer nada, né? Então, o ato em si reflete ali a atitude do paciente também com relação ao inconsciente, ao seu inconsciente, e também diante da vida. Ele ali está paralisado, ele não atua, ele não reage. E Jung ele vai dizer que ele percebe aí toda a problemática desse paciente, que ele não consegue sair desse estado, né, de estagnação, o pavor que ele vive, né, diante dessas imagens. E Jung ele vai também deixar muito bem claro que isso não significa que Jung ele tem um método que estimule tais fantasias, de forma alguma. Pelo contrário, o Jung ele fica muito bem posicionado de entender que essas fantasias são espontâneas, brotam espontaneamente do inconsciente do indivíduo, do paciente, e não que o analista tenha um método para instigar, para estimular tais fantasias. Mesmo porque tem que se haver um respeito muito grande diante dessa situação, visto que se essas imagens elas brotam espontaneamente, existe aí uma necessidade individual. Então, não vai ser o analista que vai estimular a produção e também o emergir dessas fantasias quando não é a necessidade individual do paciente.
porque é muito delicado lidar com essas imagens, mesmo quando elas brotam espontaneamente. O que dirá quando elas são estimuladas? Porque isso vai também exigir a estrutura desse ego. Como a consciência desse paciente vai reagir. Então, é algo muito, muito delicado e que Jung deixa muito bem claro aqui no texto que não existe um método dele que produza tais fantasias, tá? É isso que é muito importante frisar. E eu gostaria de trazer para vocês um fragmento aqui do texto, muito importante, que vocês vão encontrar no parágrafo 352, quando Jung ele vai dizer: não devemos concretizar nossa fantasia, mas há no homem uma estranha tendência de fazê-lo. E toda a aversão contra a fantasia, assim como a desvalorização crítica do inconsciente, nascem, basicamente, do medo de que se tem dessa tendência. Ou seja, Jung está dizendo aqui que isso não significa concretizar a fantasia, mas de ter essa reação, essa atitude que corresponde realmente a essa fantasia, porque eu estou vendo ali a minha noiva tirando a própria vida. Seria muito mais que compreensível entender que a minha reação é salvá-la, que é resgatá-la, evitar essa atitude. Claro, a não ser que se tenha inconscientemente o desejo de que a pessoa tire a própria vida, mas que não é o caso, aparentemente aqui não é o caso, e Jung ele vai trazer nesse fragmento, mas que não quer dizer que vai se concretizar a fantasia, mas é essa participação ativa, né? Ativa diante dessas imagens. E Jung ele vai dizer muito bem que existe sim uma tendência de desvalorizar, né? A todo custo a essas imagens, a essas fantasias, visto porque, por outro lado, existe internamente essa necessidade de concretizar as fantasias. E Jung ele vai dizer também mais à frente que é muito perceptível esse credo da ciência, né? Da ciência, de ter essa posição diante das fantasias. Tudo tem que ser muito absoluto, concreto, e tudo que for fantasia, algo que irreal, que para a ciência é algo irreal, é descartado, é desvalorizado, porque o absoluto, o concreto, o que tem que ser provado, o que tem que ser mensurado, é o viés da ciência, justamente tendo essa reação de contraponto diante desse medo que se tem diante do poder dessas imagens, dessas fantasias. Tá? Mas Jung ele vai dizer algo muito importante que a gente também vai ver em outros textos, que é o que nós podemos dizer, o que é real ou irreal, o que é verdadeiro ou o que é falso. Jung ele vai dizer, verdadeiro é aquilo que atua. Ele vai dizer aqui, é verdadeiro aquilo que atua. Vocês vão ver aqui no parágrafo 353, logo no começo, ele vai dizer, é verdadeiro aquilo que atua. Se para o indivíduo algo é real, atua na sua vida consciente, move algo, tem movimento, é verdadeiro. Então, o psicológico, o fator, o conteúdo psicológico, ele é verdadeiro a partir do momento que ele atua. Há um impacto aí na atitude do indivíduo. Então, é algo muito interessante de se entender. Mas como é que eu vou acreditar que o meu paciente está dizendo ali que está falando algo tão absurdo, não tem cabimento aquilo ser real? Pois bem, é real para o indivíduo, atua, é verdadeiro para ele. Então, tem que se ter este olhar. Então, o analista ele tem que estar muito ciente disso. E mais adiante,
E quanto mais se tem consciência dessas fantasias, cada vez mais que esses conteúdos do inconsciente eles vão sendo conscientizados, e que, claro, nunca se esgota o inconsciente, não podemos esquecer desse ponto, mas que cada vez mais vai havendo essa conscientização, vamos dizer assim, dessas imagens, dessa fantasia, despotencializa mais esse caráter autônomo do inconsciente, né? Dele estar ali perturbando a atitude da consciência. E vai havendo cada vez mais uma expansão dessa consciência e que esse impacto que pode ter, né, terrível, né, avassalador do inconsciente para com a atitude consciente vai se despotencializando, vai diminuindo. E é isso que também ele vai dizer a importância de se ter, né, essa relação da consciência com o inconsciente, para tirar esse caráter unilateral da consciência e de não acumular, né, de uma forma excessiva a libido na esfera do inconsciente e de ter essa relação mais harmoniosa, entre aspas, né, vamos dizer, eu vou até ver qual seria uma palavra mais adequada para isso, mas que teria um certo equilíbrio mais dessas duas instâncias, né, da consciência e do inconsciente, porque essa unilateralidade, ela potencializa a neurose, e chegando, né, podendo chegar aí a um quadro psicótico também. E essa relação da consciência com o inconsciente e o que vai brotar dessa relação, seguindo aí ao rumo de uma transformação da personalidade, essa relação que brota o que é o meio, né? A relação entre essas duas esferas, que seria aí a função transcendente. Então, falar de transformação dessa personalidade é falar dessa função transcendente, é falar da relação da consciência com o inconsciente e tirar esse poder, né, esse domínio desesfreado, avassalador, que o inconsciente ele pode ter, né? Justamente diante dessa unilateralidade, sendo negligenciado, essa relação ela sendo empobrecida e que compromete toda a esfera ali da psique do indivíduo. E mais adiante, sim, o Jung ele vai dizer que essa função transcendente, Jung ele vai fazer aqui o paralelo com a filosofia alquimista da Idade Média, ou seja, da Baixa Idade Média. Porque Jung ele vai dizer aqui, bem, se a função transcendente está falando dessa relação entre esses dois opostos, que seria a união destes opostos, da consciência e do inconsciente, é o objeto dessa filosofia, né, vamos dizer assim, da alquimia da Idade Média, que é unir os opostos. Ele vai dizer aqui, Jung ele não vai aprofundar na questão aqui da alquimia, porque esse estudo ele tem que ser muito bem feito, né, a psicologia e a alquimia, porque Jung ele vai dizer que o segredo é a função transcendente e a transformação da personalidade através da mistura e fusão de elementos nobres e vulgares, das funções diferenciadas e inferiores do consciente e do inconsciente. Aqui vocês vão encontrar no parágrafo 360, no final, que ele vai trazer esse trecho.
quando ele vai fazer essa ponte, né, dessa psicologia, né, da psicologia que Jung está apresentando, né, que ele apresenta aqui, o seu pensamento, com esse objeto da filosofia alquimista. E que é um conteúdo psicológico puro, tá? Fala da transformação, fala da união dos opostos. E vocês vão encontrar também uma outra citação muito importante que está no parágrafo 361, logo no final, quando ele vai dizer: ninguém que haja passado pelo processo de assimilação do inconsciente poderá negar o fato de ter se emocionado profundamente e de ter se transformado. E é por isso que aqui a gente fazendo a ponte com o que Jung falou a respeito de que esses conteúdos, né, do inconsciente, profundos, psicológicos, o intelecto não alcança. Justamente aqui vocês vão entender, nesse trecho, quando o Jung ele diz que de ter se emocionado profundamente e ter se transformado. Então, sai dessa esfera racional e vai para essa esfera irracional. E que mexe e que brota as emoções e não o intelecto, não a razão. Bem, brilhante aqui, esse texto, ele é muito, muito bom. É algo que tem que ser lido com muito cuidado, muito devagar. E Jung ele vai trazer um segundo exemplo, é bem mais complexo. Eu não vou relatar para vocês aqui porque vai ficar muito grande esse vídeo, mas ele é muito bom. Esse segundo exemplo, eu vou falar para vocês a grosso modo. Vocês vão encontrar no parágrafo 366. É de um caso de uma paciente e que o Jung vai trazer um outro exemplo de um caso de uma participação ativa diante das imagens, diante das fantasias e dos conteúdos, né, do inconsciente. E antes dele começar, ele vai falar a respeito de que esse caso dessa paciente, ela vai apresentar essas imagens que não só de conteúdo individual, mas também vai apresentar conteúdos do inconsciente coletivo, e que essa paciente ela já está num grau de desenvolvimento da sua personalidade mais avançado, né, mais avançado, e que vai se perceber aí essa mudança do centro da personalidade. E que quando Jung vai falar sobre isso, o quê? Sempre centro da personalidade, e que vai falar desse desenvolvimento da personalidade, é justamente quando sai, né, tem esse deslocamento do centro da personalidade que não se constitui o centro enquanto ego, mas sim um centro da personalidade total, que engloba a consciência e o inconsciente, é justamente um ponto situado entre essas duas esferas, é o caminho do meio, né, o caminho do meio, e que Jung vai dizer que não coincide mais com o eu. Então, há uma expansão, uma expansão dessa personalidade, né, que ela tem uma amplitude, né, e que Jung ele vai dizer que é o caminho do meio, e ele vai usar, né, o termo, o conceito do tal, o caminho do meio, o centro criador de todas as coisas. Muito interessante. E nesse exemplo que vocês vão ver, desse caso, dessa paciente, que ela vai atuar de uma forma mais ativa, o quanto é importante essa reação, né, essa participação, porque aqui vai haver o quê? Esse confronto com essas imagens, esse mergulho, né, nesses processos do inconsciente e dominá-los, que é importante, é muito importante. Aí apresenta muito bem a importância também do ego, do eu. Ligar-se consciência e inconsciente, justamente essa função transcendente, a união dos opostos,
de ter esse confronto com essas imagens e dominá-las, né? E não ser possuída por essas imagens. E algo muito importante também, quando ele fala dessa função transcendente, ele que tem essa transformação, essa relação, né, essa união dos opostos, mas que não está falando aí de uma alienação do mundo. Pelo contrário, esse desenvolvimento da personalidade também fala desse contato mais, vamos dizer, entre aspas, adequado com o mundo, tá? Não é algo que só fala do mundo interno, mas que também fala de um mundo externo, que ter sempre essa atenção. A psicologia de Jung, né, que ele traz aqui, é pautada nesta consideração dos opostos e não desconsiderar um dos polos, porque, mais uma vez, isso leva a uma unilateralidade e aí, como eu já falei anteriormente. Agora eu vou trazer para vocês algo bem importante. Eu vou tentar fazer de uma maneira que seja mais compreensível possível. O Jung, ele traz esses dois exemplos dessa atitude passiva ou não, né, passiva ou ativa, diante dessas imagens, né, desses conteúdos do inconsciente. E Jung, ele vai fazer aqui, vocês vão encontrar já quase terminando esse texto, algo muito importante, fazendo esse paralelo dessa participação ativa e dessa participação passiva. Ele falando desses fragmentos, né, desses dois exemplos, ele está falando também dessa atividade da ânima e do ânimos. Mas por quê? Vamos dizer, quando nessa participação, vou colocar aqui para vocês, nessa participação ativa, a figura da ânima ou do ânimos, ela deixa de ser personificada. E ela deixando de ser personificada, ela deixa de ser, entre aspas, né, esse complexo autônomo. Ela deixa de ter essa característica autônoma que pode ter uma atitude, né, o impacto nessa psique do paciente, desse paciente ser tomado, ser possuído, né? Daí esse termo possessão. Daí a importância de ter esse confronto com essas imagens, de uma forma ativa, porque aí despotencializa esse caráter autônomo da ânima, do ânimos, ela deixa de ser personificada, tá? Deixa de ser. E aí, esse caráter demoníaco, esse caráter possessivo, né, dessa ânima do ânimos, deixa de ter essa característica. E aí, o que vai acontecer? A função transcendente aí vem à tona, porque a ânima e o ânimos vai apresentar uma função de ser uma ponte entre a consciência e o inconsciente. E aí vem a função transcendente e aí brota algo transformador e que leva aí o desenvolvimento da personalidade e que tira o paciente da estagnação. Agora vamos fazer o paralelo com a participação passiva. Com a participação passiva, o paciente ele não se confronta ativamente com essas imagens, né? Ele deixa de lidar, entre aspas, de uma forma real com essas imagens. E o que vai acontecer? A ânima e o ânimos, seja qual for, vai apresentar um caráter personificado e daí vai apresentar uma característica autônoma. E ela tendo esse poder autônomo, ela pode dominar o sujeito e pode possuí-lo. E daí que vem a questão da possessão. E que não vai possibilitar o indivíduo
de sair do estado de estagnação, porque se a ânima e o ânimos ela está em caráter autônomo, personificados, não vai haver aquela função de agir como ponte entre a consciência e o inconsciente. Então, não vai haver essa função transcendente e não vai brotar aí a transformação, o desenvolvimento do indivíduo. E essa estagnação, né, esse caráter aí alienado, pode apresentar diferentes graus, desde uma neurose até uma psicose. Tá? Então, esse caráter autônomo da ânima, do ânimos, Jung ele vai fazer aqui, ele vai dizer que a ânima, ela vai apresentar essa forma personificada como um vampiro feminino, que não só vai afetar a relação do homem com as figuras femininas, como também a sua relação, né, com o mundo. E o ânimos apresentando esse caráter, né, dessa forma personificada, como demônios masculinos, que vão perturbar a relação dessa mulher com as figuras masculinas e com o mundo, e com o meio externo, né? Então, aí vai haver esse desarranjo entre o mundo externo e o mundo interno. Por isso que é importante, esse trecho que Jung traz é relevante, leiam e releiam, tá? Se vocês não entenderem algo, pode escrever para mim, mandar comentários, encontrar também lá no direct, porque é muito importante. E para finalizar, Jung ele vai dizer por que é tão importante que o indivíduo se individue. Ele usa esse termo aqui. Por quê? Porque justamente é necessário. É necessário porque o indivíduo ele se diferencia dos outros, ele consegue alcançar essa harmonia, vamos dizer, esse equilíbrio entre o que ele realmente é, quando ele consegue também se diferenciar do outro. E não ser um objeto aí de manipulação de massa, porque ele tem o seu caráter individual mais estruturado, vamos dizer assim, com essa palavra, mas esse indivíduo psicológico, ele tem uma base, ele pode dizer muito bem o que é dele e o que não é dele, tá? E que, né, finalizando, é essencial para as relações, para o social, tá? É essencial, porque essa manipulação de massa é justamente essa alienação do indivíduo. E nós sabemos muito bem no que dá esses movimentos de massa. E que vocês vão encontrar, claro, né, muito bem dito, muito bem estudado por Jung, no livro de Jung, Presente e Futuro, e que eu tenho aqui uma playlist, uma série de vídeos falando só sobre esse livro, porque eu acho essencial, claro, no tempo, né, nos tempos em que vivemos. Então, é assim que Jung finaliza esse texto, ele é muito, muito bom. Quando vocês tiverem oportunidade, vocês vão ouvindo ou o podcast ou assistindo aqui os vídeos aos poucos. E, claro, fazendo a leitura, que não substitui a leitura. E que no próximo vídeo eu vou trazer falando sobre personalidade humana. Também muito, muito bem profundo, bem complexo, que eu vou tentar trazer da melhor maneira possível. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui, que assistiram o vídeo até o final e que estão ouvindo também no formato de podcast. Eu quero agradecer a todos vocês e um forte abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!